Bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o dia de hoje será uma bênção de Deus. Gratidão, Senhor, por mais um dia de vida. Consagramos esse dia a Ti, para que seja um dia abençoado, para que seja um dia de resposta, para que seja um dia de milagres. Nos colocamos diante de Ti, nos rendemos diante de Ti e pedimos, Espírito Santo de Deus, guia a nossa vida, nos livra do mal, do laço de Satanás e de todo tipo de engano. Oramos em nome de Jesus, pedindo a proteção do Senhor sobre a nossa vida, a proteção do Senhor sobre a nossa casa e sobre todas as áreas da nossa vida. Nos livra do mal, Jesus. Pedimos a Tua bênção, nos livra da inveja, nos livra da contrariedade, nos livra do homem mau, nos livra daquele, Senhor, que quer nos prejudicar. Senhor Jesus, derrama da Tua graça sobre a vida dessa pessoa. Toque a Jesus com o Teu poder, toque-a com a Tua graça, toque-a com o Teu favor, Pai. No nome de Jesus eu oro pela cura de todo aquele que está doente, no nome de Jesus Cristo. Você que está enfermo, você que está doente, seja curado agora pelo poder daquele que cura, Jesus. Jesus, aquele que cura, aquele que tem todo o poder. Nós oramos em nome de Jesus para que você seja totalmente curado, para que você seja totalmente restaurado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Receba o toque de Deus, receba o livramento do Espírito de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. E, meu Pai, que toda língua má seja repreendida por Ti. Nós oramos e pedimos a Tua proteção. Guarda nossos filhos, guarda nosso cônjuge, guarda, Senhor, o nosso dia. Pedimos a Tua bênção e oramos em nome de Jesus, declarando por terra todo tipo de ataque espiritual, todo tipo de levante que vem contra a nossa vida, que por 7 caminhos bate em retirada. Jesus, Tu és a cura. Jesus, Tu és a nossa fortaleza, não temeremos mal algum, porque sabemos que o Senhor está conosco. Nos proteja da inveja, nos proteja da contrariedade e que toda oposição espiritual cesse agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com Teu poder na vida dessa pessoa. Toca com Teu poder na casa dela, na família dela, em tudo que diz respeito a ela, no nome de Jesus Cristo. Eu oro por essa pessoa, Pai, que está com dor ou com problema dentro da boca, que ela seja curada agora. Eu libero uma palavra de saúde, uma palavra de cura sobre a boca dela e oro pela restauração total e completa, porque creio que Jesus Cristo cura. Repreendo agora todo mal que tem se levantado contra ela, o espírito de contenda, de confusão dentro de casa, de briga, de desacerto, de ruína, de perdas, que esse mal agora cesse. Em o nome de Jesus Cristo, meu Pai, dá vitória a ela, dá vitória à casa dela, dá vitória à família dela, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a Tua bênção e o Teu livramento. Amém e amém. Glória a Deus. Pegue a sua carta para Jesus. Vamos apresentar a Deus agora. Senhor Jesus, apresentamos a nossa carta para Ti, nosso pedido e oração, nossas lágrimas, a intenção do nosso coração, nossos projetos, sonhos, e pedimos a Tua bênção, Jesus. Pedimos a intervenção do céu. Colocamos no altar de Deus cada carta daqueles que estão orando conosco no Brasil, nas nações. Nesse momento colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção. Pedimos, Pai, a resposta do Senhor. Como está escrito na Tua palavra, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Meu Pai, libera do Teu poder, libera do Teu favor agora, Pai, em nome de Jesus. Como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu Pai, Tu és um Deus fiel. E nós cremos na Tua resposta. Libera do Teu favor sobre nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Diga assim comigo, minha carta
está nas mãos de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Estamos firmes nesse propósito de oração e de jejum, crendo que o nosso Deus responde. E se você ainda não baixou essa carta que eu apresentei a Deus aqui, você pode baixar lá no meu site, é gratuito, www.vinicius7.com.br. E se você não conseguir baixar, pega uma folha de caderno e faz lá a sua carta para Jesus, a sua oração, e vem apresentar aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero dar um testemunho para a glória de Deus aqui, que eu recebi hoje, testemunho da Maria Luísa, e ela escreveu assim: hoje eu venho contar o testemunho do meu irmão Anderson. Ele era alcoólatra e tinha cirrose, e essa doença já estava em estado muito crítico. Havia dias que ele mal conversava. Certo dia ele precisava ser transferido para outro hospital e a médica disse que precisaria entubá-lo, pois ele poderia não resistir. Quando a médica foi arrumar as coisas para o procedimento, meu irmão acordou para a honra e glória do Senhor Jesus e não precisou ser entubado. Desde então ele tem melhorado bastante. Sempre nas orações eu pedi a cura da cirrose, pois nada adiantaria curar a doença e não curar a causa. E até hoje ele não tem colocado uma gota de álcool na boca, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Obrigado por nos guiar com sabedoria, ensinando a gente a interceder. Que Deus te abençoe. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Então não para de orar pelo teu irmão. O Deus que começou a boa obra, Ele vai terminar. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para a Fabiane, que está aí me ouvindo. Fabiane, Deus também começou uma boa obra na tua vida e vai terminar. Em nome de Jesus Cristo, não tenha medo, porque o Deus que honra está visitando a tua casa. Eu também quero liberar uma palavra para o Eduardo que está me escutando. Eduardo, você não ficará prostrado. O Senhor Deus que levanta, está te levantando. E o Senhor está te dando força para você e está dando força também para você compartilhar. Você vai ajudar pessoas. Você vai ajudar pessoas a intercederem. Você vai ajudar pessoas a se levantarem. Em nome de Jesus, pega aí essa palavra, uma palavra profética para a tua vida. Deus está te levantando como um intercessor. Deus está te levantando como alguém que vai estar do lado de uma pessoa que Deus separou ela. Você vai estar conectado com essa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu também quero liberar uma palavra para uma pessoa de sobrenome Dornelles. O Senhor me disse que está preparando o caminho, está tirando os atrapalhos do teu caminho e está te guiando pelo caminho dele. Deus vai te levantar. Nunca duvide da promessa do Senhor. A promessa do Senhor é verdadeira. E o Senhor vai te colocar em lugares altos, sim. É promessa dele para ti e para a tua casa. No nome de Jesus, não duvide do chamado de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero compartilhar uma palavra com você e no final aqui hoje dessa oração eu quero dar um anúncio muito especial. É uma conquista para o reino de Deus e eu quero compartilhar aqui com vocês, ok? Então no final aqui da oração eu vou trazer uma palavra, um anúncio, na verdade, de algo muito especial que Deus abriu para a gente, certo? Quero pedir a você que está aí junto conosco, que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Pega aí o link da oração e manda para pelo menos 10 pessoas. Você pode compartilhar, você pode mandar para alguém próximo de você precisa dessa oração. Vá até o último homem, vá até o último homem, manda essa oração, salva mais um. Manda para alguém da tua família, compartilha nas tuas redes sociais, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar uma palavra que está em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, no verso de número 8. Eu quero ler do 8 em diante. Eu sei que essa palavra é uma palavra profética, é uma palavra de bênção. Eu gostaria que você prestasse atenção nela e compartilhasse também, em nome de Jesus. Que diz assim: Disse, pois, Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim.
Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Olha que tremenda essa palavra. A Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão então tomou uma decisão: vamos nos separar, porque somos família. Não podemos andar brigando, não podemos andar discutindo, nós não podemos brigar por causa de negócios. Os dois estavam crescendo muito, seus negócios estavam crescendo. E Abraão, já olhando para frente, prevendo que haveria outras brigas, haveria outros desentendimentos, ele tomou uma decisão: é a hora de apartar-se. Nós temos que ter o discernimento espiritual quando chega a hora de nos apartar. Temos que ter o discernimento espiritual quando chega a hora de terminar uma sociedade, de terminar uma amizade, de sair de um lugar. Esse discernimento espiritual precisa estar muito, eu posso dizer, muito conectado com Deus também, para não tomarmos uma decisão precipitada. E a discórdia foi o sinal que Abraão precisava para se separar de Ló. Foi o sinal que Deus deu a Abraão para que ele não desse continuidade àquele relacionamento. E provavelmente aquela discórdia, ela não foi uma discórdia simples, sabe, de uma simples discordância. Não, foi uma briga mesmo. Uma briga e de algo que já estava acontecendo. Às vezes nós vemos algo acontecer e não resolvemos. E Abraão, ele tinha um perfil que aquilo que vinha para ele, ele resolvia. Ele não ficava protelando, ele não ignorava. O que vinha para ele, Abraão resolvia. Tem guerras que a gente não escolhe lutar, que é Deus que coloca no nosso caminho. E quando Deus coloca determinada coisa na nossa vida, nós temos que aprender a resolver. Não adianta você, sabe, simplesmente virar a cara e seguir o seu caminho. Deus colocou aquilo no seu caminho para resolver e você deve resolver. E você não deve se esquivar de resolver. Se Deus deu a instrução, se Deus deu a direção, Ele também está com você para você tomar a decisão que é necessária. Então, resolva os problemas que aparecerem. Não fique enrolando os problemas. Apareceu uma dívida, vá atrás. Tente parcelar, tente negociar. Tente, sabe, de alguma maneira se ver livre daquilo. Pessoas que são muito descansadas, vamos dizer assim, pessoas que são muito descansadas no ponto de deixar as coisas rolar, aí depois eu vejo e vamos ver o que vai dar. Geralmente essas pessoas, elas quebram. Eu já vi muita gente assim, sabe, que foi rolando dívida, que foi rolando coisa que tinha que acertar e foi deixando as coisas estourarem e quando viu, já não era um probleminha desse tamanho, era uma bola de neve enorme, destruidora de empresa, destruidora de família, destruidora de tudo. Então, como Abraão, nós temos que aprender a resolver os nossos problemas. Outra coisa que eu aprendi é que ele deu a escolha a Ló da terra, porque ele sabia que ele estava abençoado, toda aquela terra pertencia a ele. Mas ele deu a Ló a oportunidade de Ló decidir aonde que ele queria morar, aonde que ele queria, sabe, continuar com o seu negócio. E a Bíblia diz que Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que depois, mais tarde, Ló teve problemas ali. Porque nem sempre aquilo que você vê é tão bom assim. Ló escolheu baseado, sabe, naquilo que os olhos dele veem. Ele não consultou a Deus. Quando você não consulta a Deus,
no princípio, a coisa pode ser às mil maravilhas. No princípio, sabe, pode ser só amor, pode ser só alegria, pode ser só prosperidade. Mas Deus sabe de coisas no futuro que não são legais. Então, sempre consulte a Deus. Ló, sabe, nem nos seus melhores sonhos, nas suas imaginações, ele poderia pensar que Sodoma e Gomorra seria destruído. Ló perdeu tudo, inclusive a mulher. Ele perdeu a mulher, ele perdeu seus bens, ele perdeu seus investimentos, ele perdeu praticamente tudo de uma vida, só ele se salvou com as 2 filhas. E tudo isso aconteceu, sabe, porque Ló também não consultou a Deus. Sodoma e Gomorra já estavam no radar de Deus, mas como Ló não orou, como Ló não buscou a presença de Deus, como Ló não buscou ouvir o Senhor, ele só olhou para o estado das coisas hoje e não olhou para o futuro. Sabe, você precisa estar sempre olhando para o futuro. Coisas que não vai dar bem, coisas que não vai dar certo, coisas que o Senhor está mostrando que lá na frente isso pode dar um problema. As pessoas não pensam, elas pensam só no aqui e no agora. Então elas tomam decisões baseadas no calor do momento, tomam decisões baseadas naquilo que está ferindo elas, naquilo que está machucando, mas não tomam decisões a longo prazo. Nós precisamos tomar decisões a longo prazo e por isso precisamos consultar a Deus. Ló não consultou a Deus e teve problemas, perdeu tudo no futuro. Por isso, Abraão sabia que ele estava abençoado e o Abraão, mesmo ele tendo escolhido um lado, ele sabia que tudo aquilo ali Deus havia dado a ele. Então ele não saiu da direção de Deus, ele permaneceu na direção de Deus. Quem saiu da direção foi Ló. Ló saiu da direção. Ló decidiu mal, porque não consultou a Deus. Tudo na vida que nós não consultarmos a Deus, mais tarde nós podemos pagar um preço muito alto. As pessoas, elas não se importam com isso. Elas pensam, não, agora tá bom, amanhã a gente vê. Não é assim que funciona. Por que você não consulta a Deus? Por que você não poupa o teu futuro de dor? Por que você não poupa, sabe, a tua casa de viver algo terrível? Tudo que você precisa é consultar a Deus. Você só precisa consultar a Deus. Você precisa ir até Deus, abrir o seu coração e pegar a direção com Ele para a sua vida, para o seu futuro. Sabe, algumas perdas são irreversíveis quando decidimos mal. E Ló teve perdas irreversíveis. E um detalhe, ele só se salvou pela intercessão de Abraão. Se não fosse a intercessão de Abraão, Ló não teria se salvado. Outra coisa que eu aprendo aqui, não brigue por lugares. Não brigue, não contende por lugares. Eu creio que Deus não está nessas coisas. Há pessoas que brigam por cargo, há pessoas que brigam, sabe, por bens, brigam por cadeiras, numa mesa, numa diretoria, seja lá no que for. Não brigue por causa disso, não contenda por isso. Você tem que entender, o que é teu, ninguém vai te tirar. O que é teu, ninguém vai te tirar. Ainda que você muitas vezes esteja cercado, sabe, de pessoas más, de pessoas que têm segundas intenções, o que é teu, ninguém tira. O que é teu, ninguém tira. Então para, sabe, de brigar por certas coisas. Tem gente, muitas vezes, brigando dentro da igreja para aparecer mais. Fica brigando dentro da empresa, sabe, com seus colegas, porque está brigando por um lugar. E nós devemos entender que o nosso próprio trabalho, a nossa própria atitude, ela vai falar mais alto, sabe, do que um jogo político, um jogo de poderes, um jogo de adulação até mesmo. A bênção de Ló estava ao lado de Abraão. Ló pensou que a bênção dele estava na sua maneira de gerir os negócios também, mas principalmente porque ele estava conectado a pessoas certas. Deus muitas vezes não quer que você desconecte de certas pessoas. Quando Ló se desconectou de Abraão, as coisas começaram a ruir. E começaram dentro da casa dele, não foi nem nos bens dele. As coisas começaram a ruir dentro da casa dele, dentro da família dele.
a coisa já não estava boa. Por isso que nós temos que entender quando Deus nos conecta a alguém, quando Deus nos coloca diante de pessoas que são chaves na nossa vida. Existe um propósito de Deus nos conectar a um lugar, de Deus nos conectar a certas pessoas. Por isso, não saia de perto de alguém que Deus designou para você andar junto. Há um propósito de você caminhar com aquela pessoa, há um propósito de Deus ter lhe conectado àquela pessoa. Não seja como Abraão, sabe, como Ló, leviano, ao pensar, sabe, que ele poderia se dar bem longe de Abraão. Tem coisas que Deus não quer que você se desconecte. Tem coisas que Deus quer que você esteja junto. Era para Ló, sim, ter orado a Deus, ter escolhido um lugar melhor, mas ele não poderia ter se desconectado tanto de Abraão, porque houve uma desconexão aqui. E essa desconexão trouxe um prejuízo terrível para a vida de Ló. Então, não se desconecte de pessoas que Deus te colocou para caminhar junto com elas. Eu deixo essa palavra ao teu coração, amém? Sei que essa foi uma palavra profética, uma palavra de direção para você. E eu quero agora, antes de declarar o Salmo 91, dar um anúncio aqui muito importante. E quero pedir também que você me ajude a compartilhar, tá? E eu quero que você entenda também o que eu vou falar, tá? Provavelmente eu vou começar agora, dia 2 de fevereiro, um programa em horário nobre, das 8h15 às 8h20, na TV Bandeirantes, em rede nacional. Tá? Vão ser 5 minutos só, de segunda a sexta. Aí você diz, mas tão pouquinho. Foi o melhor que eu consegui. Eu nunca tive horário nobre. E por que eu disse provavelmente? Porque televisão está sempre mudando. Eu tenho um programa na Rede TV no sábado às 10 da manhã e já é um programa que já está consolidado, tá? Eu tive um programa na Band por 2 anos também, mas foi um programa que era 5h45 da manhã, certo? E agora Deus me abriu a porta para começar um programa dia 2 de fevereiro na TV Bandeirantes, em rede nacional. Vão ser 5 minutos, tá? Mas é o que eu consegui e vou lutar por isso, de segunda a sexta-feira, e quero que vocês orem por mim, certo? Porque é desafiador em todos os sentidos, é desafiador na questão de gravação, é desafiador na questão financeira também, mas eu creio que se Deus abriu a porta, certo? Eu vou entrar por ela. Então, das 8h15 às 8h20, rede nacional, sabe? É um programa que eu vou ter uma grande oportunidade de falar com milhões, literalmente, de pessoas. É a primeira vez que eu entro num horário nobre. E estamos orando, porque o nosso objetivo é só levar a palavra de Deus, falar do nome de Jesus para as pessoas. Então, ore por nós, certo? Ore por nós. E eu creio, Deus está no controle. Amém? Talvez alguém diga aí, 5 minutos é muito pouco, mas é o que eu consegui, certo? É o que eu consegui e eu vou fazer o meu melhor, né, para entregar a mensagem de Deus em 5 minutos. Eu vou fazer o meu melhor, amém? Vou fazer o meu melhor. Vai ter que ser uma oração de 1 minuto, uma palavra, alguns anúncios e deu, né? Vai ser rápido, mas vai ser uma bênção em nome de Jesus, ok? Então ore por nós aí, em nome de Jesus. Gostaria eu, né, de ter um programa diário de meia hora, 1 hora por dia. Seria maravilhoso. Mas Deus sabe todas as coisas e também, né, Deus sabe as nossas condições. Eu estou fazendo o meu melhor com esses 5 minutos, você pode ter certeza. Esse programa em horário nobre de 5 minutos, certo? É tão caro quanto o programa que eu fazia às 5h45 da manhã. Então, preciso das orações de vocês, ok? Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Manda aí para 10 pessoas, manda para amigos, manda para parentes, manda para o máximo de pessoas que você puder. Hoje eu estarei em Curitiba, com a graça de Deus, ministrando na Get Church, às 20 horas. E domingo estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Certo? Então, domingo, 9 da manhã, vou estar ministrando aqui em São Paulo.
e hoje estou indo para Curitiba, estarei ministrando hoje à noite lá com a graça de Deus. Diz assim o Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue aí a sua carta para Jesus, certo? Nós vamos agora orar. Eu vou também pegar a carta aqui. Só vou tirar aqui desse saco porque ele está brilhando muito. E nós vamos apresentar a nossa carta para Jesus agora. Amém? Deus está visitando uma mulher que está aí me ouvindo nesse momento, que está com problema com a filha dela, Cláudia. Deus está visitando a vida da tua filha. Pode descansar teu coração. Deus está agindo aí. Amém? E também quero liberar uma palavra para a vida de um homem que hoje marcou uma reunião às 11 horas da manhã para resolver algo. Deus está contigo nessa reunião. Em nome de Jesus eu quero liberar uma palavra, que essa reunião o resultado dela vai ser muito melhor do que o que você esperava. Em nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor também está tirando dores nas costas de pessoas que estão aqui me ouvindo nesse momento. Tem uma pessoa com muitas dores nas costas. Eu oro pela cura total e completa agora das suas costas. Em o nome de Jesus, que a sua coluna seja tocada pelo poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar agora. Tem uma pessoa de sobrenome Porciúncula que está aí me ouvindo. Deus está quebrando correntes e amarras, coisas que estavam te travando, te impedindo, está caindo por terra. Esse ano vai ser diferente. Coisas que você, sabe, sempre sonha e nunca consegue realizar. Esse ano você vai conseguir realizar. Deus está te dando força para romper agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Levanta a tua carta agora, em nome de Jesus, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, libera do teu poder agora, em favor de cada pessoa que está levantando a sua carta diante de Deus. Senhor, eu apresento diante de Ti todo o pedido de oração que está sendo feito, todas as cartas que estão sendo colocadas no altar de Deus nesse momento. Senhor, nós te pedimos resposta, nós te pedimos milagre, nós te pedimos intervenção. Entra na casa, Pai, e traga restauração nessa casa. Entra nessa casa e traga paz, traga alegria, traga força, no nome de Jesus. E que todo ataque espiritual que essa família enfrenta, tudo aquilo que vem contra eles para afrontá-los, para perturbá-los, nós damos uma ordem agora. Todo mal sai do caminho dessa pessoa, saia da vida dela e da casa dela, e que ela tenha vitória agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro por milagres, eu oro por intervenção divina agora, eu oro para que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, toque na vida dessa pessoa. Desfaça agora, Pai, todo o plano do inimigo, todo laço de Satanás, todo engano, tudo que vem para trazer confusão, tudo que vem para trazer perdas, nós oramos para que caia por terra, no poderoso nome de Jesus. Dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória para sua casa e para sua família. Oro também para que todo aquele que está doente seja curado. Apresentamos diante de Ti cada pedido de oração e pedimos um milagre, pedimos céus abertos, pedimos céus de favor, Pai, em o nome de Jesus Cristo, e que todo ataque, todo levante que vem
para trazer perturbação, para trazer brigas, para trazer contendas na vida dessa pessoa, saia do caminho dela, dá vitória para ela, Pai. Que todo espírito destruidor saia do caminho dessa pessoa, que tudo aquilo, Senhor, que observa a vida dela, todo espírito enviado, espião, para observar a vida dela, nós ordenamos agora a toda ação de trevas que caia por terra, em o nome de Jesus Cristo, que toda inveja caia por terra, que o sangue de Jesus te cubra, que teu dia seja uma bênção e que você tenha o favor do Senhor. Senhor, traga alívio, traga força, traga paz e abençoe teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, gratidão, Senhor, por nos ouvir. Amém e amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Você pode fazer isso. Vá até o último homem. Compartilhe com o máximo de pessoas e que Deus te guarde. 9 da manhã, estou aqui com vocês, se Deus quiser. Um abraço a todos.